Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Linhares Online. Soluções de telecomunicações para a sua empresa. E Unopar. Seu diploma agora dá. Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Confira na edição desta terça-feira. Caminhão-tanque tomba na pista e interdita BR-101 em Linhares. Professor universitário acusado de tráfico de drogas volta para a cadeia aqui na cidade. Prefeito eleito Guerino Zanon anuncia os primeiros nomes do seu secretariado. Movimento de ambulantes aumenta nos cemitérios da cidade. Nesta terça-feira você confere a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. A nossa entrevista de hoje é com o analista político Romeu Rocha. Ele repercute o resultado das eleições em segundo turno na grande vitória. E tudo sobre o nosso esporte, é claro, é assunto para Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Um acidente com a carreta de combustíveis interditou a BR-101 em Linhares na tarde desta terça-feira. O veículo seguia para São Mateus transportando 30 mil litros de combustíveis e tombou. A carreta carregada com 30 mil litros de combustíveis tombou na altura do quilômetro 135 da BR-101 em Linhares. O trânsito ficou interditado nos dois sentidos da rodovia durante boa parte da tarde desta terça-feira. O veículo transportava 15 mil litros de óleo diesel e outros 15 mil litros de gasolina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a interdição da rodovia se deu por causa do risco de explosão. O motorista da carreta sofreu ferimentos leves e foi atendido ali mesmo, na rodovia, por uma equipe da Eco 101. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária, o motorista da carreta seguia no sentido São Mateus quando atingiu a traseira de um carro de passeio que teria freado bruscamente. A empresa responsável pelo caminhão-tanque enviou outro veículo para fazer o transbordo do combustível. No final desta tarde, a rodovia continuava interditada. Uma equipe do Instituto Estadual de Meio Ambiente, o IEMA, também foi enviada ao local para avaliar a situação. Um professor universitário que respondia em liberdade a um processo em que é acusado de tráfico de drogas voltou para a cadeia nesta terça-feira aqui em Linhares. Vasconcelos Zuc e outras 4 pessoas foram presas com quase 10 quilos de maconha no ano passado. A decisão é do juiz Daniel Barione de Oliveira, da Primeira Vara Criminal de Linhares. Nela, o juiz determina a volta para a prisão do professor universitário Vasconcelos Zuc, que em maio do ano passado foi preso numa operação do GAO, Grupo de Apoio Operacional, junto com mais 3 pessoas, com cerca de 788 gramas de maconha em um veículo S10 de cor preta no bairro Interlagos. De acordo com o boletim de ocorrência do caso, a operação continuou e foram apreendidos outros cerca de 9 quilos de maconha em um apartamento do centro de Linhares. A denúncia afirmava que a droga pertencia ao grupo. Vasco, como é conhecido na unidade de ensino onde leciona, estava respondendo ao processo que o acusa de tráfico de drogas em liberdade. No decorrer das investigações, depoimentos novos foram tomados e provas surgiram contra o professor. Foi o que levou o magistrado do caso a decretar prisão preventiva do professor Vasconcelos. Ele ainda está na 16ª Delegacia Regional e deve ser transferido, ainda hoje, para o presídio de Aracruz. Estão presos no mesmo caso Brian Pinheiro Marques, de 33 anos, e Tiago da Conceição Pereira, de 26 anos. Michele de Souza Fraga foi acusada de envolvimento no mesmo caso, porém responde em liberdade. E o prefeito eleito de Linhares, Guerino Zanon, do PMDB, anunciou o nome de 8 secretários que deverão fazer parte do novo governo municipal a partir de janeiro do ano que vem. A novidade é a criação da Secretaria Especial para a Atração de Investimentos, que será comandada por Luiz Fernando Lorenzoni, ele que é funcionário de carreira do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, BANDES. Bom, alguns secretários irão acumular pastas com o objetivo de reduzir custos, como a junção da educação com a cultura e obras com serviços urbanos. Os secretários anunciados são Maria Olímpia Dalvi Rampinelli, para Educação e Cultura, Valdir Massucati, para a área da Saúde, Bruno Marianelli, para a Secretaria de Finanças, Franco Fiorotti, para a Agricultura, Lucas Escaramuça, Secretaria de Meio Ambiente, Kleber Bianchi, para Infraestrutura e Obras e Serviços Urbanos,
O coronel Jones Matos para a Segurança Pública e Nádia Lorenzoni. Nádia Lorenzoni é procuradora, foi designada para ser procuradora do município. Uma coletiva de imprensa foi marcada para a próxima quinta-feira para a apresentação dos demais nomes que irão compor o próximo governo do prefeito eleito Guerino Zanon. Chegou o momento da coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti, direto dos Estados Unidos. Vamos conferir. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios. Estamos aqui direto dos Estados Unidos, repercutindo os assuntos aí do Brasil. Tivemos eleição no último domingo, aí no Brasil, segundo turno, e novamente o PT não conseguiu ganhar nenhuma das prefeituras disputadas, acabou perdendo praticamente todas elas. Então isso demonstra mais uma vez que a população brasileira realmente está muito insatisfeita com anos de desmandos de governo do PT e sinaliza uma nova mudança na gestão e nos rumos do nosso país. Vamos falar especificamente agora da nossa cidade de Linhares. Tem notícias ainda não oficiais, mas bastante animadoras, da formação da equipe de governo do prefeito eleito Guerino Zanon. Temos alguns nomes que ainda carecem de ser confirmados pelo prefeito eleito, mas que se confirmarem, é uma grande bola dentro da nova gestão, que nos dá bastante expectativa de um novo rumo também para a nossa cidade. Alguns nomes são da Maria Olímpia, minha amiga, colunista também da Rede Sim, na Secretaria de Educação, tomara que se confirme, do Lucas Escaramuça, meu amigo, no meio ambiente, do Valdir Massucati, na saúde, e também do Franco Fiorotti, que é parente e também colunista da Rede Sim. Então são nomes ainda extraoficiais, mas que se confirmarem, eu fico muito animado, são pessoas extremamente competentes que vão contribuir muito com a gestão da nossa linda Linhares. Um outro nome também é que possivelmente o vice-prefeito eleito Paulinho da Panam possa vir assumir uma secretaria. Nada disso é oficial, mas eu torço que isso se concretize, isso denota aí um rumo certo para a nossa cidade. Tomara, Linhares merece. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente. Um forte abraço a todos. Obrigado, Abel, pela participação. Até a próxima semana. Confira como fica o tempo nesta quarta-feira, feriado de finados em toda a região. Quarta-feira com chuvisco no início da manhã na faixa litorânea do estado. Em Linhares, temperaturas entre 20 e 33 graus. Colatina, mínima de 19, máxima 34. São Mateus com variação entre 21 e 31. Em Vitória, mínima de 20 e a máxima 30 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, com a chegada do dia de finados, os ambulantes aproveitam para ganhar um dinheirinho extra nesta época do ano. Depois do intervalo, nós já voltamos. Vendedores ambulantes aproveitam a chegada do dia de finados para faturar um dinheiro extra em frente aos cemitérios aqui de Linhares. Mesmo com a crise, eles estão otimistas por boas vendas. O fluxo de pessoas nos cemitérios aumenta nesta época do ano devido ao Dia de Finados, celebrado no dia 2 de novembro. E em tempos de oração, lembranças e saudades, as homenagens são materializadas em flores, velas e é aí que muita gente aproveita para ganhar um dinheirinho extra. É o caso desses ambulantes que todos os anos se concentram em frente ao cemitério São José, um dos mais movimentados de Linhares. Esta ambulante, por exemplo, veio do município da Serra para vender flores naturais. Porque eu estou ali na Vila do Riacho, então eu aproveitei a oportunidade e vim experimentar, vim vender aqui, mas amanhã eu vou retornar para lá e vender lá, dia de finado de novo. Dona Maria de Fátima é cozinheira, só que há 16 anos ela vende arranjos de flores artificiais em frente a este cemitério daqui do município de Linhares para ter uma renda extra. E Dona Maria de Fátima está aqui desde a quarta-feira da semana passada. Há 16 anos nós estamos aqui nesse mesmo local, todo ano estamos aqui. Segundo ela, a expectativa de vendas é grande este ano. A gente, apesar da crise, mas a gente espera boas vendas. Com fé em Deus, tudo vai dar certo e a gente vai chegar lá, conseguir nosso objetivo, Pois é, e a programação católica dos 3 cemitérios aqui da cidade é a seguinte para esta quarta-feira, dia 2 de novembro. No cemitério Nossa Senhora da Conceição, no centro da cidade, missa às 8 horas da manhã com o padre Celésio Petri.
No cemitério São José, bairro Novo Horizonte, missa às 8 horas da manhã, preparada pelas paróquias Santíssima Trindade e Santa Rita de Cássia, com os padres Antônio Luiz Pandolfi e Uiderson das Virgens Gama. Missa também às 5h30 da tarde com o padre Maurício Fornaciari. De hora em hora acontece a celebração do ofício do divino pelos falecidos, entre as 9h30 e 4h30 da tarde. No cemitério Santo Antônio, bairro Planalto, missas às 9 horas e às 4 da tarde, preparadas pela paróquia São João Paulo II com os padres da Congregação da Sagrada Família. E de hora em hora acontece a celebração também do ofício do divino pelos falecidos entre as 10 da manhã e as 3 horas da tarde. Veja agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6 fechou a R$ 518 a saca. Arábica 7, R$ 476. Conilon tipo 7 fechou o dia valendo R$ 524 a saca. O esporte você confere agora com Altemar Félix. Muito bem, o assunto agora é campeonato de futsal para as igrejas evangélicas de Linhares, que está em andamento e chega às semifinais no próximo dia 12 de novembro. Houve uma modificação aí, não vai ser 5 de novembro agora, e sim dia 12 de novembro em virtude do Enem. Conosco aqui o pastor Osmar Miranda, nos bastidores também o pastor Genício, que são os organizadores desta super competição. A gente fala para evangélicos, porque é para igrejas evangélicas, né? E tem todo um diferencial em relação ao regulamento para manter disciplina, né, pastor Osmar? É isso, a gente faz o campeonato e a gente mantém no regulamento ali uma punição com relação aos cartões amarelo e vermelho, né? Que além de levar e você cumprir suspensão, você ainda tem que entregar os quilos ainda, que no final do campeonato ele vai ser revertido para uma entidade, né? Aqui, filantrópica de Linhares. Rapidamente aí, as boas novas para o pessoal evangélico que gosta do esporte, a criação de uma liga pode vir por aí, né? Sim, nós vamos nos organizar melhor, né? Nós precisamos de nos organizar melhor e nós estamos, então, planejando a liga para que o próximo campeonato seja feito pela liga e a liga também possa estar agindo e colocando equipes no campeonato aqui do norte, da região norte e também, quem sabe, no campeonato estadual. Obrigado, pastor Osmar. Então vamos lá, ginásio poliesportivo do bairro Shell, dia 12 de novembro, confira aí, 14 horas, Igreja da Paz e Primeira Igreja Presbiteriana de Linhares. 15 horas, Igreja Batista do Farias e Assembleia de Deus Comunhão. Às 16 horas, Nova Aliança Boa Vista A e Nova Aliança Soretama. 17 horas, Nova Aliança Boa Vista e Igreja Batista do Shell. Tá bom? Vamos então prestigiar. Obrigado, Altemar, pela participação. Até a edição desta quarta-feira do Sim Notícias. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, você confere uma entrevista com o nosso analista político, Romeu Rocha. Ele comenta o resultado das eleições em segundo turno na Grande Vitória e os impactos dessas eleições lá na Grande Vitória, aqui no município de Linhares. Depois do intervalo, nós já voltamos. É isso aí, minha gente. No último domingo, então, tivemos a definição em segundo turno das eleições 2016. Os municípios da Grande Vitória que ainda tiveram segundo turno, os 4 municípios, enfim, a definição. Na Serra, Aldir Fax Barcelos venceu Sérgio Vidigal do PDT. Em Vitória, o prefeito Luciano Rezende foi reeleito, venceu Amaro Neto. Em Vila Velha, deu Max Filho. E em Cariacica, o atual prefeito Juninho venceu o deputado estadual Marcelo Santos do PMDB. Ao meu lado está o nosso analista político, para comentar todo esse desdobramento, Romeu Rocha. Tudo bem, Romeu? Tudo bem. Bom, Romeu, enfim, essa definição, para você alguma surpresa ali naqueles municípios da Grande Vitória? Alguém que você achou que poderia chegar e que acabou não dando? Na realidade, a política ela é feita realmente nos votos, né? Houve muita especulação, muito oba-oba de que talvez fosse ganhar candidato A, candidato B, mas no final o que vale é o voto, né? No final o que vale é a confirmação nas urnas, né? Pois é. Então assistimos aí algumas derrotas históricas aí, né? Pois é, a gente viu o Amaro Neto, que é um estreante, digamos assim, no candidato à majoritária, à prefeitura, é deputado estadual. Começou bem embalado, deixando o Luciano para trás, mas aí todo mundo já dizia, olha, a campanha ainda nem começou direito, E acabou que o Luciano, com toda a sua experiência, com o apoio ali do ex-governador Renato Casagrande, acabou chegando mesmo, A diferença foi pequena, mas mesmo assim, claro, venceu. A diferença de um voto é que define a história. 50 mais 1. Então, na realidade, por exemplo, no caso de Vitória, Paulo Artung, por todo o apoio que deu, acabou
enfrentando a derrota, como também enfrentou na Serra. O Aldifas confirmou mais uma vez seu nome. Sérgio Vidigal vinha com um bom apoio aí do governo. Briga de tubarão ali, né? São dois grandes nomes, né? Dois grandes nomes. E acabou se confirmando novamente o Aldifas, né? Em Cariacica, o Marcelo Santos é do mesmo partido governador, né? Eu não sei como é que é o alinhamento entre os dois, o governador Paulo Artung, mas enfim, Marcelo Santos foi derrotado pelo atual prefeito Juninho. Você acha que o governador sai enfraquecido dessas eleições? Enfim, as principais prefeituras seus candidatos acabaram perdendo? Na realidade tem aquela célebre frase do Paulo Artung, que na realidade não foi ele que disputou a eleição, né? Ele deu apoio. E nem sempre o apoio acaba se transformando em voto. Na realidade, assim, politicamente falando, obviamente houve enfraquecimento, porque você perdendo as grandes principais cidades, né, principalmente da capital, região metropolitana, você acaba perdendo uma quantidade boa de votos. Mas sabemos também que ainda tem muito chão para correr, ainda muitas costuras vão acontecer nessa reta final aí. No interior, vale lembrar a prefeitura de Aracruz, que, né, o Artung apoiava mesmo ali o candidato Eric Musso, um jovem candidato, deputado estadual. Começou bem também, acabou enfrentando uma águia lá, né, uma raposa velha, o Cavalieri, e acabou... Na realidade, inclusive, ele saiu com uma grande vantagem, Eric Musso, até inexplicavelmente houve uma rejeição muito grande ao nome e acabou, no final, perdendo as eleições. Valeu também a experiência, né, do Cavalieri, que já era um cara... Claro. O Romeu, Linhares é um caso à parte, né? O prefeito eleito, Guerino Zanon, tem uma ligação muito forte com o governador, né? Foi secretário, é do mesmo partido, obviamente, e a vitória importante do governador no interior certamente é aqui em Linhares, né? Linhares, como eu já citei algumas vezes, é uma cidade muito importante para o rol do governador, né? Porém, Linhares passou por uma grave crise de gestão e Guerino vai ter aí um enorme trabalho para trazer, pelo menos, os serviços básicos, principais, à sua retomada natural, né? Se cogita já alguns nomes aí a nível de secretariado, a princípio são nomes bons. Vamos ver se a gente consegue botar Linhares novamente aí nos trilhos. Bom, que bom que também o prefeito eleito é alinhado com o governador, isso talvez facilite as coisas, né? Com certeza. Romeu, agora, essas eleições, a gente está falando aqui do desdobramento do segundo turno na Grande Vitória, porque isso traz diretamente um impacto aqui no município de Linhares, né? Haja vista que estava prestes a assumir, né, digamos assim, a partir de janeiro do ano que vem, se tornaria deputado mais uma vez, Ataíde Armani, que infelizmente não vai ser possível, né, Romeu? Não só isso, né? Já se cogita também a volta do Rodrigo Coelho para a Assembleia. E aí Linhares, de 3 deputados, vai passar a ter somente um. A deputada Eliana Dadalto. Que na realidade vai se retirar Guerino para assumir dia 1º de janeiro a Prefeitura de Linhares e possivelmente o deputado Luiz Durão, se realmente se confirmar esses rumores que está acontecendo na Assembleia Legislativa, possivelmente também perderá sua cadeira porque ele é um suplente. Pois é, o site, né, o jornal Século Diário já divulgou isso, que o Rodrigo Coelho, inclusive, não quer somente voltar para a Assembleia, como quer disputar a presidência, né, a presidência da casa, enfim. Ele quer realmente voltar ao Legislativo e isso tiraria Durão lá do cargo, né? Luiz está lá exatamente no lugar do Rodrigo Coelho, que voltando tem que sair, tem que ceder o lugar. Linhares já mostrou sua força, mostrou que ela tem condição de ter 3 deputados. Precisamos agora, na próxima eleição, mostrar nossa força e fazer pelo menos um deputado federal e depois mais 3 deputados estadual, porque isso faz muita diferença. Nós temos municípios aqui vizinhos, menores do que Linhares, que tem representação na Câmara Federal. Né? Nós temos São Mateus, nós temos Colatina. Né? Pinheiros, inclusive, tem um deputado. Pinheiros e Linhares, que tem uma importância muito grande no estado do Espírito Santo. Infelizmente, não podemos contar com um deputado. Bom, se tudo se confirmar, como disse o Romeu, a partir de janeiro do ano que vem, teremos apenas a deputada Eliana como representante aqui da região. Isso traz um certo prejuízo, né, Romeu, na articulação com o governo? Na realidade, assim, enfraquece demais o município. O município estava forte, com 3 deputados, brigando por verbas, brigando junto ao próprio governador do estado para trazer mais benefícios, mais melhorias para o município que nós precisamos, né? Principalmente com a mudança de gestão
Acreditamos que seria fundamental, pelo menos, continuar com 2 representantes, mas se confirmada essa volta de Rodrigo, infelizmente teremos a perda de mais um deputado como representante do povo. Você não acha que esse enfraquecimento, né, essa diminuição do número de deputados de Linhares, isso também acaba não abrindo espaço, né, o município de Linhares ficando aberto para que políticos de outros municípios, de outras regiões venham para cá, enfim, outros deputados que continuam no seu mandato venham para cá fazer o seu trabalho? Cláudio, eu acho muito difícil. Na realidade, se você for analisar historicamente, quantos deputados fora do nosso município vieram investir no nosso município? Quantos deputados mandaram verbas e emendas parlamentares para o município de outro? Normalmente o próprio mas deputado... eu digo no sentido de que o deputado aproveite essa lacuna e venha até, quem sabe, né, usar Linhares como reduto também daqui a pouco. E acho pouco provável. Na época da eleição, todos vêm aqui. Inclusive, o deputado eleito de Colatina, ele tira bastante voto de Linhares, né? Mas depois que passa as eleições, some-se o deputado. Nós tivemos aí o deputado Paulo Foleto, né? Eleito deputado federal, teve uma boa votação aqui no município. Né? E aí depois não temos o apoio do deputado quando a gente precisa. Então é importante o município de Linhares votar em quem é da cidade para fortalecer o nosso povo, fortalecer o nosso voto, fortalecer as nossas necessidades. Como diz o ditado, Romeu, fechando a conta e passando a régua, qual o resultado para Linhares nesse contexto aí, depois do resultado do segundo turno? Um resultado positivo, negativo? Eu acredito que se confirmar todos os rumores e realmente ficarmos só com um depositado, eu acho que foi um resultado negativo, porém tivemos um resultado expressivo nas urnas do candidato nosso a prefeito. Eu acho que foi uma boa escolha do município, acredito e confio que Guerino realmente vai fazer um bom mandato, vai trazer Linhares realmente aos rumos que ela precisa tomar e, obviamente, alinhado com o governador do Estado do Espírito Santo, é melhor ainda. Pode ficar mais fácil. Pode ficar muito mais fácil. Mais uma vez, quero agradecer aqui a presença do nosso analista político, Romeu Rocha, nos ajudando a entender esse contexto, esse desdobramento da política estadual, que parece que não, gente. Foi lá na Grande Vitória, mas traz uma consequênciazinha, um impacto aqui também para a nossa região. Romeu, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Bom, minha gente, assim nós vamos ficando por aqui com a edição do Sim Notícias de hoje. Você, claro, pode interagir conosco. Participe lá na nossa página no facebook.com/TV Sim Linhares. No YouTube também tem o nosso canal, viu? TV Sim Linhares, você digita, aparece lá a nossa logomarca azul da TV Sim. O telefone da redação já está aí, é o 3373-2000. Obrigado pela audiência e até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.